Gente, bom dia. O meu nome é Thales, eu sou estudante de Direito aqui da UFMG e hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre os grandes sistemas jurídicos. O meu grupo é composto por mim, Thales, pela Helena, pela Fernanda, Sâmia, Luan e Moisés. E a gente estudou com base em dois importantes livros, Os Grandes Sistemas Jurídicos, do Mário Lozano, e Os Grandes Sistemas do Direito Contemporâneo, de René David. Bom, é importante salientar que num vídeo de mais ou menos 20 ou 25 minutos, a gente não vai conseguir contemplar todas as características de todos os sistemas jurídicos. Entretanto, a gente se ateu a procurar todos os pontos principais para que o nosso conhecimento seja pautado e embasado de forma concreta. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o direito muçulmano. O direito muçulmano ele abrange pessoas localizadas ao redor do mundo todo. São milhões e milhões de pessoas que seguem a religião islâmica. Então, nesse caso, é importante a gente pensar que a religião, o Estado e as noções de direito caminham muito juntas. Pensar em direito muçulmano é diretamente pensar na religião islâmica. Bom, então a gente pode falar que é um Estado teocrático? Sim, porque como a religião é servida como base para tudo, é um Estado teocrático, então está certo. Embora o Alcorão, que seja o livro sagrado deles, tenha sido muito importante para a construção do direito muçulmano, a gente vai ver que ele não é o único instrumento utilizado como fonte do direito. Existem outras. O islamismo ele possui cerca de 5 pilares muito importantes. O primeiro é a profissão da fé. O segundo são as orações diárias, que são feitas 5 vezes por dia. O terceiro, que é a esmola. O quarto, que é o jejum do Ramadã, que é feito durante um dia de jejum ao longo do dia inteiro. E, por último, a peregrinação, ou Hajj, que é a peregrinação até Meca. Bom, em relação ao contexto de criação das fontes do direito, o direito muçulmano é dotado de 4 fontes principais. A primeira, o Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. A segunda, que é a Suna. Em terceiro, o Aima. E em quarto, o Cais. Bom, em relação ao Alcorão e à Suna, o fundamento do direito muçulmano é o livro sagrado do Islã, que é o Corão, constituído por todas as revelações de Alá ao profeta e a Maomé. Bom, o Corão ele é incontestavelmente a primeira fonte do direito usada no direito muçulmano. Entretanto, as disposições jurídicas presentes nesse documento foram, de certa forma, impulsionadas por uma criação de outros documentos, visto que o Alcorão não conseguia representar todas as hipóteses doutrinais. Bom, já a Suna, ela relata a maneira de ser e de se comportar do profeta, cuja memória deve servir para guiar os crentes das tradições relativas aos atos e propósitos de Maomé, contados por uma cadeia ininterrupta de intermediários. Bom, a terceira fonte do direito é a Aima. Ela é constituída de um acordo unânime de doutores. Nem o Corão nem a Suna, apesar da extensão que lhes foi dada, conseguiam contemplar todas as situações que aconteciam naquela época e naquele local. Então, para suprir a sua insuficiência e explicar também algumas derrogações aparentes, criou-se a Aima. Além disso, quem participou da criação da Aima foram os jurisconsultos do Islã. Bom, e a quarta e última fonte do direito muçulmano é o Cais, ou raciocínio por analogia. Qualquer que tenha sido a riqueza da casuística a qual se dedicavam os doutores da lei, ou seja, o esforço empreendido por esses doutores para contemplar situações muito específicas, ainda assim o direito muçulmano não contemplava todas as situações. O direito muçulmano, pretendendo ser um direito completo, abrangivo, necessitou, pela natureza das coisas, elaborar um outro processo para que as questões pudessem ser levantadas. As hipóteses para as quais não se encontram nos livros de fiqh. Fiqh é um livro que é dotado de várias doutrinas e uma resposta suficientemente precisa, né, o fiqh. Bom, estabeleceu-se então um acordo para admitir o caráter lícito do raciocínio por analogia, ou seja, a partir de cada situação eles analisavam o que seria mais conveniente para aquele caso. Bom, diante desse panorama, então é muito natural que outras fontes sejam rejeitadas. Não se admite que a opinião pessoal de um crente possa servir de base para a solução do direito muçulmano. Como eu disse mais cedo, o direito muçulmano é muito pautado pela religião. Ou seja, o direito muçulmano ele não tem uma essência racional, mas sim religiosa e divina. Tampouco foi feito um acordo para permitir que se possa, em casos particulares, afastar, em nome da ordem pública ou da justiça, a aplicação de uma regra geral admitida pelo fiqh. Bom, é importante a gente notar outra coisa: a total originalidade do direito muçulmano. Por quê? Porque pela sua própria natureza, em face de outros sistemas jurídicos, o direito em geral ele é muito novo, ele é pautado do início mesmo e ele não tem como base e preceitos outros sistemas jurídicos. Então o direito muçulmano é um direito muito específico, muito característico, com características muito singulares que não são presentes em outros sistemas jurídicos.
Bom, e o direito canônico? Tem a ver com o direito muçulmano? Porque o direito muçulmano é muito atrelado à religião. Mas e o direito canônico? Bom, embora eles tenham muitas semelhanças, eles também têm muitas diferenças. A vida social não comporta para um muçulmano outras regras que não sejam as da sua religião, como não acontece no direito canônico, da qual o direito muçulmano constitui uma parte integrante. Por todos esses caracteres, o direito muçulmano opõe-se ao direito canônico das sociedades cristãs. O cristianismo, originariamente, espalhou-se uma sociedade possuidora de alto rigor de civilização, ou seja, é uma sociedade dotada de muitos conhecimentos, de muita dinâmica e de novos princípios de moral. Não se interessou pela organização da sociedade como no direito muçulmano. Bom, em relação à tendência moderna do direito muçulmano, como ele se apresenta nos dias de hoje? Bom, em primeiro lugar, é importante pontuar que, embora o direito muçulmano seja praticado por milhões e milhões de pessoas, ele não é aplicado exclusivamente. Ou seja, embora o direito muçulmano seja predominante nesse grupo de pessoas, ele não é exclusivo. Existem outras formas de se fazer o fazer do direito, o fazer jurídico. Bom, 3 notáveis fenômenos têm acontecido em relação ao direito muçulmano. O primeiro é a ocidentalização do direito em um grande número de assuntos. O segundo é a codificação das matérias que escaparam a esta ocidentalização. E o terceiro é a eliminação de jurisdições especiais que até agora tinham sido encarregadas de aplicar o direito muçulmano. Falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, a ocidentalização do direito, ele sempre reconheceu, o direito muçulmano sempre reconheceu às autoridades o poder e a autonomia de decidir tudo que fosse necessário para que a sociedade tivesse uma boa ordem. Mas esse poder foi exercido durante séculos com moderação e sem criar conflitos com teólogos. Entretanto, o direito muçulmano deixou de ser aplicado em algumas situações e acabou agregando características de outros sistemas jurídicos, como, por exemplo, a common law. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Será que com essas grandes mudanças que vêm acontecendo no direito muçulmano, ele vai deixar de ser praticado algum dia, visto que ele está agregando características de outros sistemas jurídicos? O segundo tópico é a codificação do estatuto pessoal. É indiscutível que, a princípio, os governos não têm, nessas matérias, nenhum poder para modificar as normas do direito muçulmano. Entretanto, mesmo sem modificar essas normas, os governos podem expô-las de forma sistemática, consolidando-as? Era possível pensar assim. Foi uma grande tentação de fazer consolidação, para evitar a necessidade de se utilizar numerosas obras. E aí eles fizeram essa codificação do estatuto pessoal. Bom, e em terceiro lugar, a gente tem a decadência das jurisdições tradicionais. Bom, as compilações consideradas, quaisquer que sejam as críticas que os tradicionalistas lhe possam dirigir, apoiam sobre até então o que existia dentro do direito muçulmano. O mesmo não se pode dizer dos códigos que intervieram nos últimos 100 anos em numerosos países muçulmanos, para regular outras matérias que não as do estatuto pessoal e da fundação espias. Bom, mesmo que se considerem os códigos que intervieram em matéria do direito penal, processual, do direito das obrigações, ainda assim, era uma jurisdição muito defasada. Os próprios juízes, em um número de países muito relevante, são chamados a aplicar o mesmo, o direito moderno e o muçulmano, que foi colocando esse cada vez mais em segundo plano. E por último, a gente tem a diversidade dos direitos atuais. Embora o direito muçulmano passe a impressão de ser um direito muito homogêneo, né, a gente mora num país que é muito diferente, tem características muito diferentes, e a gente talvez olhe com uma forma preconceituosa para eles, o direito muçulmano ele não é homogêneo. Dentro do próprio direito muçulmano existem várias especificidades, várias características. Então, do islamismo existem grupos de países com características muito diferentes entre si, o que acarreta a aplicação de diversas correntes doutrinais dentro do direito muçulmano. O sistema jurídico anglo-americano é composto por um direito jurisprudencial, tendo em vista que possui como fonte prevalecente o precedente judicial. Esse sistema é aplicado no Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, em países como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá e Índia. Na sua origem e breve histórico, antes de 1000 d.C., o território britânico abrigava, ao mesmo tempo, normas de origem germânica e normas do direito romano e canônico, introduzidos pela cristianização em 664 d.C. Esses direitos eram diferentes dependendo da região, até que a conquista normanda se sobrepôs a tudo isso no ano de 1066, quando Guilherme I promoveu a unidade política da Grã-Bretanha, com exceção da Escócia, e como consequência o direito também foi unificado. Esse direito unificado foi então denominado common law, direito comum, já que substituía os direitos particulares que estavam em vigor anteriormente. Um fator que facilitou a dominação dos normandos na Inglaterra foi o fato de suas normas costumeiras também serem germânicas, tendo em vista que são um povo originário da Noruega. Além disso, o período da conquista normanda coincidia com um grande florescimento jurídico na Itália, sob a influência de Lanfranco, que era um notável jurista italiano que se dedicou ao direito anglo-saxão, e de outros juristas renomados, que tomou a forma o núcleo originário do common law. Assim, a corte de Guilherme I tornou-se o centro da vida administrativa e jurídica de um novo reino.
Ao redor dela, consolidou-se uma classe profissional forense bastante homogênea. É dela que vinham os juízes, responsáveis pela construção do common law, a partir de suas sentenças. Ou seja, é um direito consuetudinário no qual a fonte do costume não é o comportamento popular, mas sim as decisões dos juízes. A unidade jurídica, a centralização jurídica e a homogeneidade dessa classe explicam por que a Grã-Bretanha não adotou o direito romano, mesmo com o incentivo de alguns governantes. Enquanto em outros países da Europa havia divisão em pequenos estados e a necessidade de adoção do direito romano como mínimo denominador comum, os britânicos já tinham seu direito comum. Inicialmente, o common law era aplicado dentro dos limites do Império Britânico e representava uniformidade. Com a descolonização, cada país passou a exercer esse sistema com sua jurisdição própria. O common law, portanto, passou a emanar de diversos poderes, não apenas o poder do Estado inglês. Daí que podemos começar a falar de um sistema anglo-americano. Como todo sistema jurídico, o anglo-americano possui suas fontes do direito, sendo elas os costumes, as leis e os precedentes. Nesse primeiro momento, a referência para a análise das fontes será a Inglaterra, que foi a pioneira, mas cada um especificou o seu depois. Sendo um direito consuetudinário, os costumes constituem a sua principal fonte, sendo eles os representantes de uma consciência coletiva do que deve ou não deve ser praticado, a partir do uso reiterado de uma conduta. No caso britânico, no século XIV, o costume geral como fonte do direito foi substituído pelo precedente jurisprudencial. A lei foi gradualmente assumindo posição de mais relevância, até se tornar fundamental a partir do século XIX. Como precedente, a principal fonte do common law, os juízes sempre limitaram ao máximo a incidência de legislação sobre ele. Consequentemente, os juízes ingleses tendem a aplicar apenas aquilo que está explícito na lei, utilizando técnicas interpretativas bastante distintas dos outros países da Europa, que adotam civil law. Como resultado, a própria elaboração das leis é bastante distoante do que há na Europa continental. O órgão legislativo inglês especifica até nos mínimos detalhes os casos e tudo o que pretende regular. Em caso de ausência de especificação, ele considera que os juízes não procurarão um sentido mais amplo que a lei poderia abrigar, mas sim desaplicarão a disposição legislativa e continuarão com a aplicação dos precedentes judiciários. Ou seja, se tiver silêncio legislativo para aquele caso, os juízes justificarão o descarte da norma e a aplicação de precedentes. Nos países com sistema de common law, os juristas estudam milhares de sentenças. A partir disso, é possível compreender por que as leis anglo-americanas são extremamente analíticas e detalhadas. Eles agregam numerosos casos concretos por matéria. Desses, os juízes extraem alguns princípios gerais, mas relutando em formular eles de maneira sintética e definitiva. Historicamente, os redatores de contrato, por exemplo, redigiam textos bastante prolixos e pesados. Os textos sofriam poucas alterações com o passar do tempo, já que os redatores tinham a tendência de não abandonar formulações que já tinham sido concretizadas anteriormente. Hoje, essa postura dos juízes redatores de leis e contratos foi atenuada, junto com uma proliferação da legislação. O precedente jurisprudencial é outra fonte essencial do sistema jurídico anglo-americano. Afinal, trata-se de um direito feito por juízes. O juiz atual está ligado às decisões dos seus antecessores, até os séculos mais distantes. Diante de um caso concreto, o juiz deve perguntar como foram decididos anteriormente casos análogos. Muitas vezes ele precisa, porém, provar o porquê daquele precedente ser adequado, argumentando por que ele será usado como base. Outras, por outro lado, são classificadas como stare decisis, quando o precedente de um tribunal superior é vinculante, com autoridade absoluta para um tribunal inferior, o que é muito fundamental ao direito anglo-americano em geral. A partir de um precedente, o juiz dará sua sentença, que passa a ser parte do common law como declaratory precedent, ou seja, como precedente que continua a tradição. Caso seja um caso inédito sobre o qual o juiz afirma não achar precedentes, a sua decisão entra como original precedent. Assim, um direito declaradamente conservador consegue se adaptar a novas situações sociais e econômicas. Agora um pouco sobre a expansão do common law. Como dito anteriormente, o sistema anglo-americano, apesar de ter origem na Inglaterra e ter como mais notável representante os Estados Unidos, daí o nome do grande sistema, é aplicado em várias ex-colônias britânicas como Austrália, Nova Zelândia e Índia. Os Estados Unidos, por ser uma federação, assim como a Austrália, se diferenciam do modelo britânico principalmente no direito público. Por causa de sua abrupta independência da coroa, as 13 colônias mantiveram um common law de cunho feudal no direito privado, mas adotaram uma estrutura constitucional federalista com rígida divisão de poderes, desconhecida na Grã-Bretanha, que não distingue direito constitucional e administrativo e tem poder judiciário controlando os poderes legislativo e executivo. Assim, o direito positivo americano tem diferenças profundas em relação ao direito britânico. Além disso, nos últimos anos, o common law tem influenciado o direito de territórios afetados pela expansão econômica e militar estadunidense, como em Porto Rico e no Panamá. Ainda, o direito britânico originário se consolidou em numerosos estados asiáticos, como na Malásia, Paquistão e Índia, se sobrepondo aos direitos locais. Obviamente, com o tempo surgiram adaptações dele para cada país. No caso indiano, por exemplo, há o common law influenciado pela civil law, leis religiosas, etc., sendo um sistema híbrido. Nas ex-colônias localizadas na África e na Oceania, o common law britânico se sobrepôs aos costumes locais. Agora a gente vai falar do sistema jurídico continental europeu. O direito praticado na Europa, para além das famílias de inspiração socialistas e anglo-saxã, remetem à família romano-germânica e agrupa os países nos quais a ciência do direito se formou sobre a base do direito romano. Esse regime também é denominado como civil law, em oposição ao regime da common law. As regras de direito são concebidas nesses países como sendo regras de conduta, estreitamente ligadas a preocupações de justiça e de moral. Para determinar quais regras de conduta devem ser seguidas, foi adotado a partir do século XIX conjuntos de códigos por intermédio da lei.
Além disso, o direito da família romano-germânica reside no fato de esses direitos terem sido elaborados, antes de tudo, por razões históricas, visando regular as relações entre os cidadãos, ou seja, tendo como eixo central o direito civil, que continua a ser o centro da ciência do direito nos dias de hoje. A consolidação do direito romano-germânico se deu graças aos esforços das universidades europeias a partir do século XII, em desenvolver uma ciência jurídica comum a todos e apropriada ao mundo moderno. A denominação romano-germânica foi escolhida em função dos trabalhos das universidades dos países europeus e latinos, que, devido ao processo colonial e à técnica da codificação jurídica, passaram a operar na mesma lógica ou similar. Entretanto, não se trata do mesmo modelo jurídico, uma vez que o processo histórico-cultural de cada território desenvolveu características próprias às suas realidades. Características históricas. Após a queda do Império Romano, pelas sucessivas invasões bárbaras e a consequente diluição do sistema jurídico romano, a Europa viu nascer um sistema feudal que perdurou por toda a Idade Média. Nesse contexto, isso já era do direito consuetudinário, ou seja, o direito passado nas tradições e nos costumes. Entretanto, a presença e influência comum da Igreja Católica nos territórios acabou por moldar o direito sobre a moral cristã. Cientificamente, o direito romano-germânico só nasceu no século XIII, com o renascimento do estudo do direito na Universidade Europeia. Pelos 5 séculos seguintes, o direito europeu evoluiu nos diferentes estados sob a ótica de doutrina, ou seja, um conjunto de princípios, ideais e ensinamentos de autores e juízes que, caso a caso, serviam de base para o direito. A partir da doutrina, juntamente com os estudos justos naturalistas e escola do direito natural, que compreendia princípios e regras ditos naturais e justos, pautados na racionalidade, equidade e pragmatismo da justiça. Emerge o período em que a justiça será guiada pela legislação, o período do direito legislativo. Com o advento do direito legislativo, duas principais características devem ser pontuadas. Primeiro, a elaboração de um direito público, uma vez que o direito romano deixava de lado as implicações do direito público, considerado um tabu. Portanto, o primeiro elemento típico de um regime de civil law é a divisão sistemática entre direito público e privado. Segundo, a elaboração de técnica da codificação, ou seja, a coordenação de regras pertinentes às relações jurídicas de uma só natureza, criando um corpo de princípios dotados de unidade e deduzidos tematicamente. Trataremos então das pontes do direito continental europeu, principalmente a lei, tendo em vista que é um direito codificado. As disposições de direito escrito, provenientes do poder legislativo ou da administração, apresentam-se nos países da família romano-germânica como uma hierarquia. No verso dessa hierarquia encontram-se as constituições ou leis constitucionais, responsáveis pelo ordenamento jurídico dos Estados. Em âmbito internacional, o equivalente se daria pela instituição dos tratados. Certas constituições proclamam que os tratados têm uma autonomia superior à da lei, como a França e a Holanda. Na Europa, destaca-se o Tratado de Maastricht, de 1992, responsável por preparar a União Monetária Europeia e introduzir elementos para uma união política, cidadania, política comum em matéria de relações externas e assuntos internos. E, por fim, a criação da União Europeia e a introdução do procedimento de codecisão. Complementam ainda a hierarquia do ordenamento jurídico as leis ordinárias como os códigos, os regulamentos e os decretos. O sistema jurídico romano-germânico detém, ainda por fonte, os costumes, que desempenham um papel preponderante e constitui a infraestrutura sobre a qual o direito é edificado e dirige a maneira pela qual é aplicado e desenvolvido pelo legislador, pelos juízes e pela doutrina. A jurisprudência, que aqui distingue-se das aplicações das escolas anglo-saxãs de influência socialista, é compreendida como fonte de menor relevância e desempenha um papel criador, na medida em que seu impedimento se dá apenas em ligação com o da lei. A doutrina tem outro papel mais marcante na elaboração da regra de direito e não se limita à tarefa de sistematizar o direito legislativo e jurisprudencial. É, sobretudo, o mecanismo de formação dos precedentes formulados sob pressão da urgência, sem princípios diretores bem definidos, as regras de direito que futuramente inspirarão os juízes e os práticos. Em resumo, são características típicas do sistema de civil law ou romano-germânico: a divisão sistemática entre direito público e privado; b. a comunhão pelos países dele integrantes de determinados ramos do direito desconhecidos do regime de common law, a exemplo do direito das obrigações; c. o papel da doutrina na elaboração de regras de direito como elaboração teórica, estabelecida a priori na busca de uma construção perfeitamente lógica da proposição normativa; d. a tendência à codificação e o primado da lei; e. a interpretação do direito, por vezes meramente artificial, das fórmulas legislativas em oposição à atividade francamente criativa da jurisdição dos sistemas de origem saxônica; f. o caráter secundário da jurisprudência como fonte do direito. Para entender o direito comunista, é preciso que antes entendamos o conceito de direito socialista. No século XIX, embora outros países da Europa estivessem se desenvolvendo, a Rússia ainda vivenciava uma economia agrícola, ou seja, ainda estava sob o sistema feudalista. Foi somente nas últimas décadas que o Império Russo finalmente se modernizou, mas as condições de vida e emprego permaneciam precárias. Assim, os operários e camponeses começaram a se organizar, formando partidos políticos que eram proibidos, o que de certa forma acabou por gestar a Revolução Russa. A partir de uma série de conflitos, a Revolução derrubou a monarquia e trouxe o partido bolchevique ao poder.
Em 1918, foi instaurado o unipartidarismo no país e o Partido Comunista Russo, antigo Partido Operário Social Democrata Russo, passou a ser o único permitido. Em 1921, nasceu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como estava arrasado pelas guerras, o principal objetivo era a reconstrução do país. Esse período, que vai do verão de 1921 a 1928, é conhecido pela nova política econômica, em que os regimes se tornam mais moderados e, inclusive, adota concessões para estimular os camponeses ao trabalho. Como terceiro e último momento, tem-se a coletivação da economia soviética, que realizou, de fato, a infraestrutura econômica exigida pela doutrina marxista. Podemos dizer que o direito socialista é semelhante ao sistema romano-germânico, porém este se trata da propriedade privada, enquanto no socialismo as propriedades pertenceriam ao Estado, e ao sistema da common law, mas com uma prevalência do direito público em relação ao direito privado. Algumas características presentes no direito socialista são a coletivização dos meios de produção, garantias sociais proporcionadas pelo Estado, abolição da propriedade privada, repressão da existência de ideologias políticas diferentes e expulsão parcial ou total das antigas castas dominantes, para eventualmente alcançar-se a igualdade para todos. Além disso, o direito soviético, embora nascido do direito de tronco europeu continental e usando a mesma forma de lei geral e abstrata como recipiente de conteúdos diversos, acabou rompendo com a sua origem no plano político, mas não no formal. O direito para os socialistas seria o reflexo de uma estrutura econômica opressora e desigual. Esse regime tem ideias baseadas no Estado Social, surgido em 1880 na Alemanha. Nessa organização, o Estado é agente da promoção social e organizador da economia. Segundo a teoria marxista, o socialismo seria apenas uma etapa para se chegar ao comunismo. O objetivo, então, seria o desaparecimento das classes sociais e do próprio Estado, e, por conseguinte, a inexistência do direito. Enquanto que no socialismo, a sociedade seria responsável pela distribuição dos bens em sistemas de igualdade. No comunismo, esse papel seria estatal. Além disso, já que objetivava-se o mínimo papel do Estado possível, não caberia a este julgar os cidadãos. Por isso, Lenin criou tribunais populares para administrar a justiça revolucionária. Em linhas gerais, a transformação entre o socialismo e o comunismo aconteceria de maneira lenta e gradual, e com isso o direito, elemento considerado burguês, também se extinguiria. Com os meios de produção pertencendo a todos, não haveria mais resistência. E como o papel do direito seria apenas assegurar que as normas fossem cumpridas através da sanção, ou seja, a aplicação da norma através da força estatal, não existindo tal necessidade, este se tornaria supérfluo. Poderia, entretanto, existir uma presença mínima do direito para assegurar que não houvesse um renascimento da ideologia capitalista por algum tempo. Tendo essa fase sido vencida, sem a existência das classes sociais, a sociedade estaria unificada e o direito se transformaria apenas em simples regras sociais. Uma delas seria a distribuição proporcional ao trabalho, segundo Marx, de cada um de acordo com as suas habilidades, a cada um de acordo com as suas necessidades. Com o tempo, esse fato estaria tão arraigado à sociedade que mesmo essa regra não seria mais necessariamente imposta. Sobre o direito penal nos estados socialistas ou comunistas, pode-se dizer que esse preza pela defesa da ordem instituída contra o capitalismo, educando os cidadãos contra as tendências antissociais. Assim, o escopo do direito penal nesse tipo de sociedade seria apenas a consolidação do socialismo. O crime era apenas o produto resultante da brutalidade da burguesia sobre a classe proletária. Yevgeny Pachukanes, jurista soviético e membro do Partido Bolchevique, foi um dos líderes da escola dos juristas marxistas soviéticos. Ele acreditava que o direito era por si algo burguês e era usado pelos dominantes para se manterem no poder. Para ele, na transição do capitalismo para o comunismo, as formas jurídicas seriam mantidas e adaptadas para favorecer os trabalhadores, mas não existiria um direito proletário. O jurista, entretanto, foi executado durante o governo Stalin. Enquanto ele defendia que o direito iria se enfraquecer e eventualmente desaparecer no socialismo, Stalin, com a coletivização forçada dos camponeses e o apoio maciço à industrialização, apoiava o capitalismo de Estado. Nos estados ditos comunistas, até o presente momento, todos tiveram um Estado repressor que perseguia aqueles que pensavam diferente do imposto. Foi o caso, por exemplo, do governo stalinista, que, embora tenha coletivizado o campo por meio da criação de fazendas comunais e propriedades estatais, reprimia violentamente a população, que eram exploradas para conseguir cumprir as metas necessárias. De forma geral, como apontado por Lausanne em Os Grandes Sistemas Jurídicos, podemos dizer que, embora o desejo dos comunistas fosse a abolição do Estado e das classes, e por conseguinte do direito, esses seriam indispensáveis pelo menos no primeiro momento de transição, cuja duração não poderia ser mensurada, tendo que empregar os instrumentos jurídicos para conseguir chegar ao fim desejado. Além disso, como também explicitado pelo autor, com o desaparecimento dos regimes comunistas, ele hoje se tornou um direito histórico, cujo conteúdo está descrito tanto nos manuais comparatistas anteriores, quanto em recentes pesquisas de história contemporânea do direito, que se propõem uma reconstrução crítica daquele ordenamento.